No final do século XIX e início do século XX, a aristocracia europeia descobriu a amenidade dos climas da Madeira e Costa do Estoril. Antes e durante o conflito, foram os refugiados europeus da Segunda Guerra Mundial que ficaram a conhecer a hospitalidade do povo português. E na década de 60 do século passado, os ingleses descobriram o Algarve. Desde então, as receitas do turismo ganharam um peso crescente e hoje, num mundo globalizado em que as distâncias são cada vez mais curtas, este setor da atividade económica é um pilar fundamental da nossa riqueza e fator indispensável para o desenvolvimento do país. Muitos dos que nos visitam decidem passar largas temporadas entre nós ou, mais ainda, ficar cá para sempre. Andrew Coates, de origem escocesa, radicou-se há 20 anos em Portugal. Aqui construiu uma carreira profissional centrada na procura da inovação na oferta turística e hoteleira do país e acredita no seu futuro. Se fizermos um survey lá na Inglaterra e perguntarmos sobre a notoriedade de Portugal, a notoriedade do Algarve ou Algarve, e acho que a resposta era: sim senhor, conhecemos Portugal muito bem, conhecemos o Algarve. 90% das respostas era sim. Então a oportunidade é, no fim, comunicar. Existe uma outra, vou dizer, país. Existe Portugal, existe o Algarve, existe o Alentejo, existe a região do Oeste, etc, etc. Então, a cultura, o património, as histórias, o património histórico de Portugal não está muito bem conhecido lá fora. Sim, senhor, os portugueses fizeram grandes coisas em termos de descobertas, no século XV, etc. Mas depois não há um entendimento do resto. Então, eu acho que esta é uma questão, mais uma vez, do posicionamento, do marketing, comunicação, e uma necessidade de integrar a cultura do país junto com estes produtos. Então, os produtos genéricos dos Golf Resorts têm que integrar a cultura do país. Não vou dizer é fácil, não é? Mas existe, sem dúvida, uma oportunidade para marcar a diferença entre o Portugal e os outros países com quem nós concorremos. Será possível tirar ou desviar o mercado que vem, por exemplo, mais uma vez, da Inglaterra, desviar um par pequenino do mercado histórico da Espanha a Portugal, isso pode ter um impacto enorme em termos de procura. Então, para distinguir a Espanha e Portugal junto aos mercados de procura é fundamental. O presidente da ILM apontou a Espanha como um nosso concorrente direto na atração do investimento estrangeiro. Eduardo Abreu, presidente da Neoturis, uma outra empresa de consultoria estratégica que tem acompanhado alguns dos maiores investimentos em projetos de turismo residencial em Portugal e no estrangeiro, também referiu a Espanha no depoimento que deu ao Panorama Imobiliário quando lhe pedimos para nos indicar os mercados em que o nosso país deve apostar. Penso que há dois mercados que de alguma forma devem ser objeto de aposta. Espanha, que é um mercado que a este nível sempre foi, não foi nunca um mercado visto como prioritário para muitos promotores e que, onde existem alguns casos de sucesso em termos de venda, nomeadamente no Oeste, e os portugueses imigrados que de alguma forma poderão voltar ou seja, a remessa de imigrantes que fariam nas décadas de 80 e 90, que tão importantes foram para a nossa economia, poderão ser investidas em unidades imobiliárias e empreendimentos desta natureza. Eduardo Abreu destacou o peso e todas as potencialidades do turismo residencial no nosso país. Tem um peso na nossa economia que ainda não é proporcional de todo ao potencial que tem. Se nós compararmos qualquer país que não Portugal, ao nível de alguns dos principais fatores críticos de sucesso para se desenvolver o turismo residencial, falava em localização, proximidade dos mercados emissores, de clima, de estabilidade socioeconómica e social, de custo de vida, entre as principais, de qualidade de produto em termos de destino turístico já lançado,
não há muitos países que consigam ter estas 5 características já de alguma forma ultrapassadas. Portanto, Portugal concentra de alguma forma estas cinco características que os podem fazer com que seja dos primeiros a sair deste ciclo negativo. Importa também pensar que o turismo residencial, por si, catalisa o turismo tradicional, se quisermos chamar dessa forma, porque há visitas de familiares e amigos de pessoas que vêm visitar quem tem cá a casa, são os melhores embaixadores de um destino como Portugal, ou seja, quem compra uma casa em Portugal não pode haver maior grau de comprometimento e de confiança na qualidade de um país do que dizer eu fiz o meu segundo maior investimento da vida a seguir à minha primeira habitação naquele destino. Não há páginas de publicidade no Financial Times que paguem algo semelhante a isso. Recentemente, o presidente da Neoturis afirmou que nos últimos anos o nosso país perdeu uma oportunidade singular de se posicionar de forma mais competitiva no mercado internacional da oferta de produtos imobiliário-turísticos. Quisemos saber porquê. A nossa oferta pura e simplesmente não existia. E deveu-se a quê essa falta de oferta? Na minha opinião, uma morosidade extrema no licenciamento de alguns dos projetos que ainda hoje estão em fase de lançamento, que ainda não estão em construção. Alguns deles, felizmente, já estão, nomeadamente no Alqueva. Já se iniciou a construção de um dos maiores projetos que está pensado para Portugal a este nível. No litoral do Alentejo também a construção, Troia está de alguma forma lançada, o Troia Resort, e a construção dos outros projetos também se irá iniciar a breve prazo. Mas esse período de 2002 a 2008, onde milhares de irlandeses, ingleses, alemães, escandinavos compraram casas por via da valorização da sua primeira habitação no mercado interno, de facto não tivemos produto para lhes dar. E o nosso desafio é que em 2012, 2013, quando regressarem ao mercado, exista de facto esse produto do mercado, porque as vantagens comparativas de Portugal são muito evidentes em relação a outros mercados. Contudo, refere Andrew Coutts, o turismo em Portugal não atravessa um dos seus melhores momentos. É preocupante porque a maioria dos resorts de alguma escala estão on stand-by à espera. Então mais uma vez, depois, entre Páscoa e verão, vai ser mais um teste do mercado. Porque, obviamente, existe uma grande falta de confiança dos promotores e dos outros stakeholders, nomeadamente os bancos. Então, os bancos têm palavra, não é? Hoje em dia, têm palavra. Quer dizer que atualmente não há liquidez nos mercados para investir no turismo de habitação em Portugal? Liquidez, há pouca liquidez agora. Se falarmos agora em termos do mercado institucional, existe capital que tem algum interesse em Portugal, que vem dos palopes, vem obviamente de Angola, do Brasil. Estamos a ver isso dia em dia, não é? E acho que vai haver investimentos fortes no primeiro semestre deste ano. Há capital disponível e acho que vamos ver grandes empreendimentos. Os donos destes empreendimentos vão mudar, por bom ou por mal vão mudar, e acho que mostra que há sim senhor, confiança no setor, e 2, há capital para fazer investimentos. Mas nós temos tantos projetos on stand-by, fase do projeto, fase do plano. Eu acho que é preciso uma iniciativa muito bem pensado em termos do posicionamento do país junto a estas fontes de capital. Produtos genéricos do resort que só tem golfe para ancorar, acho que não. Só resorts, não. Então devemos pensar, e existe uma oferta do futuro grande do país, em várias regiões. Podemos distinguir claramente esta oferta em comparação com os concorrentes. Quando e de onde podemos esperar um novo impulso ao nosso turismo e que medidas devem ser tomadas para sustentar o seu crescimento?
Estas foram duas das questões que colocamos a Eduardo Abreu. Não acontecerá provavelmente ainda durante 2010, mas penso que talvez durante 2011 se comece a assistir ao regresso de alguns compradores ao mercado nacional, nomeadamente de Inglaterra, talvez não ainda da Irlanda, muito seguramente, mas de Inglaterra, que será muito provavelmente e continuará a ser durante alguns anos o nosso principal mercado comprador de turismo residencial. Mercados como a Alemanha, Escandinávia, Benelux, que no fundo poderão ser considerados também tradicionais, continuarão a ser mercados bastante importantes, que não chegarão aos valores provavelmente em conjunto de Inglaterra, mas poderá haver um equilíbrio entre todos esses mercados com o mercado do Reino Unido, e penso que haverá oportunidades para alguns mercados, como a Rússia, o mercado angolano, que poderão vir a comprar algumas unidades imobiliárias em Portugal, mas também acredito que não serão nunca responsáveis em conjunto por mais de 2, 3, 4% das vendas globais que se vão fazer nos resorts que estão neste momento em comercialização ou pensados no futuro. Em relação ao que é que pode ser feito, eu acho que deve ser feito ao nível dos privados. Acho que há um trabalho importante que está a começar a ser desenvolvido no sentido de fazerem promoção conjunta em primeira instância do próprio destino e só após dos seus empreendimentos específicos, porque é de facto necessário colocar o litoral alentejano, por exemplo, ou o Alqueva, nas bocas do mundo, chamemos-lhe assim. Os mediadores vão ter que conhecer essa realidade, os consumidores finais vão ter que conhecer, e hoje ainda há um grande grau de desconhecimento a nível internacional de um destino como o litoral alentejano, como o Alqueva, ou mesmo com o Oeste, embora aí em menos escala, porque já começa a ter alguma representatividade. Portanto, promoção, efetivamente promoção do destino e dos empreendimentos a um segundo nível, porque nós não estamos a concorrer, dois empreendimentos no litoral alentejano não estão a concorrer entre eles, estão a concorrer com 200 destinos que se colocam no mercado para venda de turismo residencial também, e portanto se não conseguimos ter o litoral alentejano na shortlist, os empreendimentos, por maioria de razão, também não vão conseguir lá ser posicionados. Além do apoio à promoção de Portugal nos mercados externos, Eduardo Abreu atribui ao Estado um papel fundamental no plano financeiro. Numa altura onde o financiamento é extraordinariamente difícil de obter, devido às condições que todos sabemos, achamos que o Estado pode ter um papel importante no suporte ao arranque destes projetos, ao nível de investimentos que são necessariamente muito pesados em termos de infraestruturas, de marinas, de hotéis, de todos os equipamentos que são necessários para que um destino se possa começar a afirmar e se calhar daqui a 2, 3 anos, 4 anos, possa começar a vender e a comercializar as suas unidades de turismo residencial. A terminar a conversa, o Panorama Imobiliário quis saber: e para os portugueses, este é um momento bom para comprarem uma casa de férias? Eu diria que para os portugueses que possuem ainda alguma liquidez, e se calhar não é um momento famoso para pensar nessa situação, é de facto uma boa altura, porque terá um poder negocial junto dos promotores talvez um pouco melhor em termos de ajustamento de preço ou de condições de pagamento. Portanto, penso que para quem o quiser fazer e não esteja em condições de fazer, não haverá muito melhores alturas do que esta para entrar no mercado. Para norte da linha traçada pela Via do Infante, é-nos oferecido um outro Algarve. A esmagadora maioria dos projetos imobiliários que aqui vimos encontrar não tem a mesma dimensão dos que caracterizam, e em muitos casos descaracterizam, as arribas e terras baixas do litoral. Quem escolheu estas paisagens simultaneamente agrestes e doces para a sua segunda residência, ou mesmo morada definitiva, já não troca a calma do Barrocal e da Serra pelo bulício da costa. E é normalmente adepto da filosofia Small is Beautiful. No sítio da Adega, aldeia de Carença, onde o Barrocal acaba e o Cerro Madraço se ergue, o arquiteto Fernando Pessoa apresentou-nos um projeto em que se envolveu por amizade e gosto pelas coisas simples e naturais. A piscina da Casa Mariola, um espaço de turismo rural. Uma piscina
em que se pode tomar banho nesta zona central e em que não há tratamento nenhum de químico nem nada, a não ser as próprias plantas que limpam a água. Portanto, que a oxigenação é feita através das plantas, que mantém, como pode ver, a água está limpa. A piscina é verdadeiramente biológica. Sem recurso a quaisquer químicos, a água é naturalmente tratada por um ecossistema recriado com a fauna e flora proveniente do principal aquífero do Algarve, a Ribeira da Benémola. As plantas e uma fauna que existe de peixes aqui nesta zona de dentro, que não entra para o lado do banho, que vai mantendo o equilíbrio de toda esta água. São tudo espécies de cá. Isto é o lírio amarelo que há aí nas ribeiras, são nenúfares, portanto, são tudo vegetação aqui do sítio. Mesmo a vegetação que está lá embaixo, que é submersa, aquela vegetação que é ela que limpa mais a água, são tudo plantas aí das zonas úmidas. A habitação, que foi restaurada a partir de um antigo salão de baile dos anos 60, dispõe de 4 suítes, cozinha e sala com lareira. O nome do sítio, Adega, remonta ao tempo em que a paisagem local era dominada por uma linha quase contínua de chaminés que encimavam as destilarias de medronho. A arte de fabrico desta bebida espirituosa ainda se mantém e pode ser observada ao vivo por quem se instala na Casa Mariola, que foi buscar o seu nome a uma planta silvestre do barrocal algarvio. Isto foi quase que uma experiência aqui para um amigo, o Hidalgo Revés, que é jornalista do Público e que também é todo virado para os valores do património do interior, aqui, onde ele mora, e que realmente há aqui uma potencialidade extraordinária que não precisa de ter cá os modelos turísticos do litoral. Né? Isto tem capacidades para ter um turismo alternativo, de alta qualidade. No cimo do cerro, a 30 passos da casa, alarga-se um horizonte de 360 graus sobre a serra, de onde chega o canto dos pássaros e o repicar do sino da igreja, na sede da freguesia. Do ponto de vista ambiental, a zona encontra-se defendida de agressões urbanísticas por se situar integrada na Rede Natura 2000 e Reserva Ecológica Nacional. O arquiteto Fernando Pessoa é particularmente sensível a esta temática. Foi um dos responsáveis pelas primeiras leis de proteção da natureza aprovadas no nosso país. De 1981 a 83, chefiou o gabinete do Ministro de Estado e da Qualidade de Vida, o seu colega e amigo Gonçalo Ribeiro Teles, que por lei criou zonas protegidas em Portugal, a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica Nacional. Quando nós começámos em 74, 75, ainda estávamos naquele período de ingenuidade que acreditávamos que era possível uma democracia a sério, limpa e em que os valores públicos presidissem as ações. Infelizmente isso não foi assim. Há uma grande responsabilidade, uma falta de cultura geral de toda a gente, desde os ministros, primeiros ministros, até a uma série de gerações de autarcas que não tinham realmente preparação para serem gestores de um território. Há uma burocracia muito grande nas repartições do Estado, há uma grande atrofia, quase que tentam cumprir aquilo lá, justo como se fosse o RDM da tropa, e não é. As leis têm que ter a elasticidade suficiente para, em cada região, se adaptarem à realidade biofísica e ecológica que existe. E é isso que tem falhado. E depois metem-se os interesses políticos, as clientelas, a força do poder económico, dos grandes grupos económicos que vêm para aí, os investidores estrangeiros que na terra deles não faziam coisas porque lá os governos deles não deixavam, vêm fazer aqui porque aqui a permissividade é outra. Enfim, há uma série de causas que têm levado a que o país esteja realmente muito desordenado, e em especial o Algarve. O que eu gostava era de fazer um apelo a que houvesse um bocado de consciência, primeiro das autoridades camarárias e regionais, para que façam todos os possíveis para que aqui no interior não se reproduzam as asneiras que se fizeram no litoral. A terminar, e questionado por nós, o arquiteto Pessoa não evitou uma crítica à intervenção recentemente feita nesta aldeia de Querença. Acho que se destruiu aquilo que os gregos chamavam o genius loci, que é o espírito do sítio. Cada terra tem e a aldeia de Querença era aquele largo à frente da igreja, perfeitamente ligado ao casario à volta. Hoje há lá uma série de escadas, muros, muretes, escadinhas, que não tem nada a ver com aquilo que lá estava, com uma falta de respeito pela própria igreja.
Que serviços prestam as empresas de mediação imobiliária foi a questão que colocámos a uma jurista neste ponto de encontro. As empresas de mediação imobiliária prestam essencialmente 3 grandes serviços. Um serviço de pesquisa e de recolha de informações do imóvel pretendido, quando o cliente da empresa de mediação imobiliária é o comprador, a promoção e divulgação do imóvel quando a empresa de mediação imobiliária é contratada pelo proprietário e serviços adicionais complementares que consistem na obtenção de documentação. Por exemplo, a obtenção de uma certidão do registro predial ou de uma planta de localização do imóvel. A atividade de mediação imobiliária é uma atividade legalmente regulada, portanto, oferece garantias porque as empresas de mediação só podem desenvolver a atividade se forem devidamente licenciadas, é emitida uma licença para a empresa de mediação imobiliária poder realizar a atividade e essa licença, no fundo, é uma autorização concedida àquela empresa, certificando-a no sentido de que a mesma reúne as condições necessárias do ponto de vista técnico, financeiro, profissional para o exercício da atividade. A atividade de mediação imobiliária existe sempre a celebração de um contrato de mediação escrito, existe também a celebração de um seguro de responsabilidade civil profissional. Em cada estabelecimento onde é desenvolvida a atividade, a empresa tem que disponibilizar para o consumidor um livro de reclamações e a empresa, ao assumir esta obrigação por via do contrato, tem ainda que se certificar de um conjunto de elementos fundamentais sobre o negócio, designadamente que o proprietário que está a vender o imóvel é o legítimo titular do direito de propriedade sobre aquele bem.